Bem-vindo ao Crônicas do Infinito. Aqui, cada história é um portal para outro mundo. Se você busca uma pausa da correria do dia, um momento de paz antes de dormir, ou deseja apenas viajar com a imaginação, você chegou ao lugar certo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias para acalmar sua mente e alimentar a sua imaginação. Então, respire fundo, desacelere, feche os olhos, se quiser, e deixe-se levar pela magia da narrativa. Agora, vamos juntos. O vento naquela manhã soava diferente. Não era o sussurro gentil que Elian aprendera a amar. Era áspero, irregular, como se a própria floresta respirasse com esforço. Ele caminhava entre as árvores, e cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria. Os sons que antes compunham um coro natural, pássaros, rios, folhas, estavam confusos. Um rio próximo, que sempre cantara em notas claras, agora apenas murmurava um som grave e dissonante. Elian se agachou, tocando a terra com a ponta dos dedos. Sentiu as raízes pulsando sob o solo, vibrando como cordas tensas. O cajado em sua mão respondeu com uma luz fraca, oscilante, como uma chama prestes a apagar. O véu está enfraquecendo, pensou, sentindo o peso das memórias herdadas. As visões dos magos antigos, da sombra que quase o consumiu, ainda queimavam em sua mente como brasas vivas. De repente, o chão tremeu, suave, mas o bastante para que pequenas folhas caíssem das árvores ao redor. Elian olhou para cima. Os galhos altos estavam inclinando-se, como se a floresta inteira estivesse se curvando em direção a um único ponto no horizonte. E então, ouviu a voz profunda da árvore-luz ressoando dentro de seu peito. Elian. Chegou a hora. Ele ergueu os olhos e viu luz dourada filtrando-se entre as copas das árvores, guiando seu olhar para a direção oposta à clareira. "O que devo fazer?" perguntou em silêncio, sem mover os lábios. "Seguir o chamado das raízes. Elas te conduzirão ao coração da floresta." Elian assentiu e começou a andar, sentindo os pés leves, quase conduzidos pelo próprio chão. Com cada passo, as raízes surgiam à sua frente, rompendo o solo e se entrelaçando como se quisessem mostrar-lhe o caminho. A floresta, porém, parecia doente. Folhas douradas caíam antes do tempo e algumas árvores exalavam um brilho fraco, como se estivessem perdendo sua essência. Até mesmo o céu, normalmente sereno, tinha um tom cinzento azulado, com nuvens que giravam lentamente em espirais estranhas. Quando atravessou uma encosta coberta de musgo, chegou a um vale profundo, onde o som da terra era ensurdecedor, não de ruído, mas de silêncio esmagador. Ali, as raízes emergiam do solo, retorcidas, formando uma imensa rede viva que cobria todo o chão. No centro, como um altar, uma árvore seca se erguia, sem folhas, mas ainda de pé, com sua casca marcada por fissuras brilhantes. "Coração da floresta", murmurou Elian, quase sem voz. O cajado brilhou suavemente, e a árvore-luz falou novamente. "Ali está o portal do eco perdido. Para restaurar o véu, deverás atravessá-lo. Mas lembra-te, o último sussurro não é dado sem preço." Elian respirou fundo. O silêncio à sua volta parecia prendê-lo como raízes invisíveis. E por um instante, ele fechou os olhos, buscando força. Sentiu a presença de algo antigo, imenso, como se a própria floresta estivesse debruçando-se sobre ele, observando-o. Quando os abriu novamente, a árvore seca diante dele começou a pulsar com uma luz dourada, e as raízes ao redor se moveram como serpentes vivas, abrindo espaço até formar um arco perfeito. O chamado das raízes havia começado. Elian deu um passo à frente, e a floresta inteira pareceu prender a respiração. O arco de raízes pulsava como um coração vivo.
Cada batida emanava um brilho dourado que iluminava o vale ao redor, lançando sombras longas e distorcidas pelas árvores secas. Elian parou diante dele, sentindo um arrepio que começou na base da coluna e subiu até sua nuca. O ar ali era denso, carregado de um perfume adocicado de terra molhada e folhas antigas. O som. Não havia som, nem vento, nem pássaros. A floresta parecia aguardar, suspensa, como se todo o mundo estivesse preso em um único instante. Segurando firme o cajado, Elian respirou fundo. As palavras da árvore-luz ecoaram uma última vez. Ao atravessar, verás o que foi esquecido e ouvirás o que jamais deveria ter sido calado. Com um passo hesitante, ele cruzou o arco e o mundo se desfez. Por um momento, não havia corpo, apenas uma sensação de queda sem fim, como se ele estivesse mergulhando em um rio invisível. Partículas de luz azul e dourada flutuavam ao seu redor, lembranças fragmentadas que não eram só dele. Mãos segurando cajados, risos infantis em aldeias desaparecidas, magos reunidos em círculos cantando sem palavras. Quando seus pés tocaram o chão novamente, estava em um lugar que parecia feito de memória. O portal do eco perdido o havia levado a uma dimensão de passado vivo. À sua frente, erguiam-se árvores colossais, maiores que qualquer outra que já vira, seus troncos retorcidos desaparecendo nas alturas infinitas. Entre elas, correntes de luz flutuavam como rios suspensos, serpenteando entre galhos e raízes. O céu era um mosaico de cores impossíveis, tons de violeta profundo, dourado líquido e azul noturno, todos misturados em espirais lentas. E então, ele ouviu. Não uma voz, mas muitas. Sussurros antigos, ecoando como um coral distante, cada um carregando histórias esquecidas. Elian fechou os olhos por um instante e cada som se transformou em imagens. Um juramento selado sob a luz da lua. Uma mão erguendo um cajado contra a própria árvore-luz. E um grupo de magos chorando em silêncio, suas bocas imóveis, como se a própria fala tivesse sido arrancada deles. Você chegou, enfim. Elian abriu os olhos. À sua frente, no centro de uma clareira banhada por luz dourada, estava uma figura. Alta, envolta em um manto antigo, o rosto parcialmente encoberto por sombras. Mas mesmo antes de vê-lo com clareza, Elian sentiu. Aquela presença era familiar, como uma lembrança gravada em seu sangue. Quem é você? Perguntou, a voz trêmula. O homem ergueu o rosto. Seus olhos eram azuis, como o brilho do cajado, mas carregavam séculos de cansaço. Sou aquele que partiu o juramento, e teu sangue carrega meu eco. Elian sentiu o coração parar por um segundo. Seu antepassado, o mago que quebrara a ordem. O último sussurro, disse o homem estendendo a mão. É o preço que eu não tive coragem de pagar. E agora, cabe a você. O chão sob seus pés começou a pulsar com luz azulada, e um círculo de raízes vivas se ergueu em torno da clareira. Elian sabia. Estava diante do sacrifício final. O círculo de raízes fechou-se atrás de Elian com um som seco, como madeira antiga se partindo. A luz dourada que iluminava a clareira vacilou, tingindo-se de azul profundo, e então de negro. Do chão, fissuras começaram a se abrir, liberando uma névoa espessa que cheirava a terra molhada e fogo extinto. Os sussurros que antes eram suaves tornaram-se gritos abafados, ecoando em todas as direções, até que o ar parecia vibrar de pura angústia. E então ela surgiu. Da maior das fissuras, uma massa de raízes retorcidas emergiu, entrelaçadas como serpentes, moldando-se em uma forma humanoide colossal. No centro do peito daquela criatura viva, um vazio pulsava. Olhos negros que não refletiam nada. Era a sombra raiz, a fusão dos ecos corrompidos, dos arrependimentos e medos dos magos que se perderam.
Elian sentiu suas pernas fraquejarem. O cajado tremeu em suas mãos, sua luz azul oscilando como uma vela diante de um vendaval. "Você falhou conosco!" rugiram vozes em uníssono, como um coro distorcido. "Herdeiro inútil, sangue do traidor." Cada palavra atingia sua mente como pedras. Ele fechou os olhos por um instante, lembrando dos caminhos do silêncio. Escuta, presença, palavras sem som, harmonia. Inspirou profundamente. Soltou o ar devagar e ergueu o cajado. Uma esfera de luz azul expandiu-se ao seu redor, repelindo parte da névoa. A sombra raiz rugiu, avançando com passos que estremeceram a terra. Elian plantou os pés no solo e se concentrou. Ele não precisava lutar com força, precisava escutar. E assim o fez. As vozes, antes dissonantes, começaram a se separar em camadas distintas. Uma lamentava, outra suplicava, outras gritavam por redenção. E no fundo, havia uma que apenas chorava. Ele focou nessa última. O cajado brilhou mais forte, respondendo à sua escuta. Feixes de luz subiram do chão, conectando-se às raízes que formavam a criatura. Por um instante, Elian viu flashes, memórias do juramento, o dia em que fora quebrado, o desespero dos magos, a corrupção nascendo como uma mancha escura entre eles. "Vocês não são apenas sombra", murmurou Elian, firme. "São ecos que ainda podem ser ouvidos." A criatura hesitou. As raízes que formavam seus braços tremeram. E naquele instante, Elian deu um passo à frente, fechando os olhos, erguendo o cajado alto. Silêncio absoluto. A névoa parou de girar. O vento cessou. Até mesmo os gritos calaram-se. Ele mergulhou naquele vazio com sua consciência. E, lá dentro, ouviu todas as vozes de uma vez. Não como ruído, mas como um coral perfeito, unificado. A escuridão começou a dissolver-se em partículas douradas, como poeira iluminada pelo sol. A sombra raiz ergueu o rosto para o céu inexistente e soltou um último rugido, que não era de fúria, mas de alívio. E então, desmoronou. As raízes que compunham seu corpo se desfizeram, caindo ao redor de Elian como pétalas negras, transformando-se em luz. No centro da clareira, apenas um feixe dourado restou, apontando para o céu. Elian caiu de joelhos, exausto, respirando com dificuldade. Mas sabia, aquilo não era o fim. O último sussurro ainda aguardava. A luz dourada no centro da clareira pulsava como uma chama viva, silenciosa e irresistível. Elian ergueu os olhos, sentindo o coração bater em um ritmo lento, profundo, como se cada batida estivesse sincronizada com aquela luz. O cajado em sua mão começou a se desfazer. Primeiro, pequenas lascas se desprenderam, flutuando ao seu redor como pétalas brilhantes. Depois, raízes finas emergiram da madeira, vivas, como se estivessem voltando ao solo de onde vieram. "Este é o último sussurro", disse a voz de seu antepassado, surgindo como um eco suave, sem forma física. O momento onde escutar deixa de ser apenas ouvir e passa a ser tornar-se parte do silêncio. Elian respirou fundo. Sabia o que isso significava. Para selar o véu, precisaria oferecer parte de si. Sua memória, sua voz, talvez até o vínculo com o mundo exterior. As raízes no chão começaram a se mover, formando um círculo em torno de seus pés. Elas subiam pelas suas pernas, envolvendo-o com delicadeza, como se estivessem acolhendo, não aprisionando. O cajado, agora quase completamente dissolvido, brilhou em um azul puro, fundindo-se às raízes. Ele fechou os olhos e então escutou. Primeiro, os sussurros da floresta, as folhas, o vento, os rios. Depois, as vozes dos antigos magos, agora serenas, cantando um cântico sem palavras. E por fim, algo maior. Um som tão profundo que não era som. O eco do próprio véu. As raízes subiram até seu peito.
Elian sentiu sua respiração se fundindo ao ritmo da terra, sua consciência expandindo como um rio, transbordando para o oceano. No auge desse silêncio absoluto, ele falou, mas não com palavras. Seu último sussurro foi apenas intenção pura, harmonia. O feixe dourado explodiu, uma onda de luz percorreu toda a clareira, atravessando raízes, árvores, rios e céu. O véu, que antes parecia frágil e quebrado, brilhou como cristal restaurado. As rachaduras sumiram. A floresta cantou. A árvore-luz surgiu diante dele, sua forma dourada irradiando paz. Tu deste o que era necessário, disse ela, sua voz como vento suave. Agora, o mundo lembrará como escutar. O corpo de Elian flutuou levemente, suspenso pelo brilho das raízes. Ele sentiu uma paz profunda, como se cada fragmento de tensão tivesse sido lavado. E então, lentamente, foi colocado de volta ao solo. O cajado não estava mais ali. No lugar onde ele estivera, uma pequena muda dourada brotava, viva e radiante. Elian sorriu. Mesmo exausto, sabia que havia restaurado algo maior que si mesmo. Mas antes que pudesse falar, a voz da árvore-luz ecoou novamente, suave, quase como uma promessa. Escuta bem, Elian. Isto não é um fim, mas um início. Elian abriu os olhos lentamente. Estava deitado na clareira da árvore-luz. O céu acima tinha um tom suave de crepúsculo, tingido de dourado e violeta, e a floresta ao redor parecia mais viva do que nunca. As folhas brilhavam como se cada uma carregasse um pedaço de estrela. Os rios cantavam melodias que ele jamais ouvira antes, suaves e harmônicas, como se o mundo tivesse sido afinado novamente. Até mesmo o vento tinha uma textura nova, quente, acolhedor, quase como mãos invisíveis acariciando sua pele. Ele se sentou, sentindo uma paz profunda. Não havia dor, não havia medo. Havia apenas silêncio. Não o silêncio vazio que conhecera, mas o tipo de silêncio que preenche, que sustenta, que dá sentido aos sons quando eles surgem. À sua frente, a árvore-luz o observava com seus olhos dourados, que agora pareciam mais brilhantes do que nunca. Está feito, disse ela, sua voz como o eco de um sonho bom. O véu está em equilíbrio novamente, e tu, Elian, és agora parte dele. Ele olhou para suas próprias mãos. Havia linhas de luz azul correndo por sua pele, como raízes vivas sob a carne. Não era apenas um homem agora, era um elo. E o que será de mim? Perguntou sem medo, apenas curiosidade. A árvore-luz sorriu. Caminharás entre o mundo e o véu. Escutarás o que poucos podem ouvir. E quando novos ecos surgirem, serás quem os guiará de volta à calma. Elian assentiu, aceitando seu destino. Levantou-se devagar e, pela primeira vez desde que tudo começara, sorriu com leveza. Enquanto caminhava pela floresta, cada passo era acompanhado pelo som das raízes sob seus pés, saudando-o. Pássaros de plumagem dourada voaram sobre sua cabeça e até as pedras pareciam vibrar levemente em harmonia com sua presença. Ao chegar à beira da clareira, ele parou e olhou para trás. A árvore-luz brilhava suavemente e, ao pé dela, a muda dourada, nascida de seu cajado, crescia lentamente, como um farol de futuro. Obrigado, murmurou, não apenas para a árvore, mas para toda a floresta, para cada eco que agora fazia parte dele. Então, virou-se e partiu. Muito longe dali, em uma pequena vila cercada por colinas tranquilas, uma criança acordou no meio da noite. Olhou para a janela, onde o luar tocava as cortinas com delicadeza, e então ouviu um sussurro, suave, quase imperceptível, chamando seu nome. Ela sorriu, fechou os olhos e, em paz, adormeceu novamente. O ciclo recomeçava. Obrigado por ouvir mais uma história do Crônicas do Infinito. Espero que essa narrativa tenha acalmado sua mente
e trazido paz ao seu coração. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem também precisa de um momento de tranquilidade. E não se esqueça, aqui você sempre encontrará um novo portal para você atravessar. Até lá, respire fundo, mantenha o silêncio dentro de si. E que seus sonhos sejam tão mágicos quanto as histórias que contamos aqui.